Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP. Estamos falando sobre IPTU de Campinas, Lei 11.111 de 2001. Você que está se preparando aí para o concurso de Campinas, um concurso esperado. Vamos lá, agora nós vamos para o capítulo 4 da Lei 11.111, que trata lá na sua seção, que trata sobre o cálculo do IPTU. Vai falar para a gente como é que vai ser feito o cálculo do IPTU a cada ano. E a seção 1 fala do valor venal. E o artigo 10 diz: a base de cálculo do imposto, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. É algo que a gente sabe desde criança, né? Desde que você nem pensava em estudar sobre IPTU, você já sabe disso. Que a base de cálculo do IPTU é o valor venal. Aliás, sabe o que significa a palavra venal? A palavra venal significa de venda. Então a ideia é que a prefeitura ela cobre o IPTU sobre o valor do imóvel, valor de venda do imóvel, valor de mercado do imóvel, tá? No caso de Campinas, tem um redutor, se der tempo até a gente comenta sobre ele aí, um redutorzinho que reduz em 10% esse valor. Para evitar discussões, porque às vezes o valor de imóvel, dos imóveis naquela rua é X, mas o cara no imóvel dele tem um probleminha, tem uma rachadura, não está muito bem cuidado. Então, para evitar esse tipo de coisa, normalmente ali vai ter um redutor que é de 0,1. Então na prática ele vai fazer com que seja 90%, mas guarde, isso nós vamos ver mais para frente. Guarde que a base de cálculo é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de venda do imóvel, o valor de mercado, tá? Aí artigo 11. O valor venal do imóvel, para efeito de cálculo do imposto, será determinado pelo valor venal do terreno para os imóveis territoriais e pela soma dos valores venais do terreno e da construção para os imóveis prediais. Então o que acontece? Se a pessoa tem só um terreno em Campinas, o valor venal vai ser o valor do terreno, o valor de venda, o valor de mercado do terreno, né? Que sobre isso vai pagar IPTU. E se tiver um imóvel construído, se tiver um imóvel predial, que é o termo que ela usa, que é um terreno onde tem um imóvel construído, aí você vai pegar o valor do terreno, valor venal do terreno, e vai somar com o valor venal da construção, para dar o valor venal do prédio, para dar o valor venal do imóvel todo. Ok? Continuando, vamos lá. Artigo 11A. Sobre o valor venal dos imóveis, incidirão os seguintes fatores de correção. Esse valor venal, acho que eu devo ter que colocar isso daí mais para frente, em algum momento, ele é definido com base numa planta genérica de valores, tá? Que a prefeitura define. E aí, sobre esse valor que vai servir de base, a planta genérica ela serve de base, tá? Na prática, você pode ter imóveis que valem um pouco mais, um pouco menos, né? E aí isso ser levado em consideração na hora de calcular IPTU, mas a planta genérica ela traz um valor base para calcular IPTU. E aí, sobre o valor venal dos imóveis, vão incidir alguns fatores de correção. Quais são eles? Primeiro, os imóveis que forem classificados como territorial, que é só o terreno, residencial horizontal, que é casa de uma família só, térrea ou sobrado, né? Não residencial horizontal, que também seria casa, seria térrea, mas não é casa, não é residencial, um comércio, por exemplo, né? Vaga de garagem horizontal, vaga de garagem territorial, vaga de garagem então. Aí você tem assim, os seguintes fatores de correção que incidem. Fator condomínio, fator fixo de 1,05 para os imóveis localizados em condomínios horizontais. Então, se a casa da pessoa fica num condomínio de Campinas, calcula o valor venal do imóvel e multiplica por 1,05, o que vai dar um acréscimo de 5%, tá certo? Então, para os imóveis localizados em condomínios. Fator loteamento fechado, fator fixo também de 1,05, incidente sobre os imóveis localizados em loteamentos fechados e empreendimentos similares com controle de acesso. Parece com condomínio, é que juridicamente tem a diferença entre condomínio horizontal, loteamento fechado, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Até porque você vai ver que o fator é sempre o mesmo, 1,05. Ou ainda, um fator cinturão de segurança, fator fixo de 1,05 também, de 5%, portanto, incidente sobre os imóveis localizados em bolsões urbanos e similares. O que é um bolsão urbano? São aquelas ruas que não são condomínios fechados, são ruas abertas, mas que a prefeitura autoriza que a partir de um determinado horário, a partir das 18 horas, elas sejam fechadas por cancelas. Tem algumas ruas assim em Campinas, tá? Então o que acontece? Nesses bolsões urbanos, as pessoas circulam normalmente durante o dia, mas aí ela pode ser fechada à noite, tá? Mas não importa, tem que ficar guardando a diferença. Guarde o seguinte: está em condomínio, está em loteamento fechado, ou está numa rua que seja fechada à noite só para os proprietários, né? Vai
pagar 5% a mais de IPTU. A base de cálculo vai ser aumentada em 5%. Tem um fator de 1,05 que vai ser multiplicado pelo valor venal do imóvel. O que mais? Aqui tem um outro fator, aí outra coisa, agora inciso 2. É um fator fixo de 1 inteiro e 10 décimos, de 1,10, portanto, vai trazer um acréscimo de 10%. Fator fixo de 1,1, incidente sobre os imóveis classificados como não residencial vertical ou vaga de garagem vertical, com exclusão dos fatores indicados no inciso 1. Né? Então, são situações que não estão no inciso 1. Então, por exemplo, não residencial vertical. Aqui no inciso 1 está o residencial horizontal e não residencial horizontal. Né? Residencial vertical, aqui está só o residencial horizontal. Então, situações que não estão no inciso 1, ele vai pagar, ele vai ser corrigido com 10% a mais. Vai ter um fator de 1,10%. É no caso aí dos imóveis. O que mais? Na determinação do valor venal, não são considerados. O que não será levado em consideração na hora de calcular o valor venal. Primeiro, o valor dos bens móveis mantidos no imóvel em caráter permanente ou temporário, para efeitos de sua utilização, exploração ou comodidade. Claro, né? O IPTU ele tem que incidir sobre o valor do imóvel. Se no imóvel houver também bens móveis, mesmo que sejam permanentes, por exemplo, uma estátua. O cara coloca uma estátua no jardim dele. Isso não deve ser considerado o valor da estátua para fins de IPTU, tá certo? Bens móveis são aqueles que podem ser aí retirados sem que você tenha que destruir o bem. Tá? Então, nesse caso aqui, não precisa ter rodinha, não precisa ser fácil de levar, não é isso? Uma estátua, por exemplo, como eu disse, pode ser até pesada, mas é considerado um bem móvel. Tá? Tem que às vezes chamar um guindaste para tirar a estátua, mas não importa, é um bem móvel. Então não são considerados para fins de cálculo do IPTU. Também não serão considerados na determinação do valor real as restrições ao direito de propriedade, bem como estado de comunhão, né, no caso aí de casamento. Restrição ao direito de propriedade é quando você tem a propriedade do imóvel, ele é seu, mas alguma outra pessoa tem algum direito sobre aquele imóvel, de forma que a sua propriedade fica restrita. Exemplo, direito de passagem, servidão de passagem. Você tem um imóvel, só que o seu vizinho, por exemplo, porque o imóvel dele é encravado, não tem saída para a rua, o seu vizinho ele tem direito a passar pelo seu imóvel para poder acessar a rua. Nesse caso, você tem uma restrição ao direito de propriedade, mas em princípio não serão considerados, tá? Para fim de cálculo do IPTU, para fim de cálculo do valor venal. Continuando. Valor venal do terreno. Aqui é uma subseção. Veja, a ideia é, essa seção valor venal, ela traz disposições gerais, que vão valer tanto para o valor venal do terreno, como para o valor venal do prédio, do imóvel construído. E aí dentro dela tem a subseção 2, que fala especificamente do valor venal de terreno. Vai inclusive definir para a gente o que é terreno. Está lá, artigo 15. Considera-se imóvel territorial, terreno, para os efeitos do imposto, o solo sem benfeitoria ou edificação. Então, imóvel territorial é o terreno puro e simples, tem lá, você tem um terreno lá que não construiu nada. É um imóvel territorial, um terreno para fim de IPTU de Campinas. Porque isso aqui vai mudar, vai definir inclusive a alíquota do imposto. Tá? Além da base de cálculo, né, também interfere na alíquota, nós vamos ver isso. Então considera-se imóvel territorial, solo sem benfeitoria ou edificação. Ok, isso aqui é fácil. Agora, também é considerado imóvel territorial o terreno que contém o seguinte. Primeiro, edificação provisória, assim caracterizada aquela que possa ser removida sem destruição, modificação, fratura ou dano. Tá? Então, sei lá, a pessoa faz lá um barracão, coloca lá um barracão para poder, como é que fala? Para poder atender lá a obra. Né? E tem uns desses barracões que eles são prontos mesmo. O cara pega no caminhão, tem construtora que faz isso. Ela leva, é uma casinha, né, pré-moldada, que ela leva para a obra, depois tira, quando termina a obra ela tira e por aí vai. Naquele tempo ela deixa o material de construção guardado ali. Essa edificação provisória não vai ser considerado construção, tá? A pessoa continua pagando sobre o terreno só. Edificação em ruínas, em demolição ou condenada. Então, um imóvel aqui que não tem condições de abrigar, né? Não é habitável. Está em ruínas, está caindo, está sendo demolido mesmo, né? Intencionalmente, ou está condenada. Nesse caso, você ignora a construção, considera que só tem o terreno. No caso de obra paralisada ou em andamento, não enquadrável a definição de imóvel predial. Né? Então, a obra está parada, por exemplo, vai considerar então que não tem construção ali, vai pagar sobre o valor do terreno só.
área excedente àquela ocupada pelas benfeitorias ou edificações em imóveis com área territorial superior a 350 metros, a qual será limitada a parte da área total do lote que exceder em 20 vezes a área total ocupada pelas edificações. Isso daqui é bem específico, mas qual que é a ideia aqui? Vamos entender. É aquela ideia do imóvel que ele é grande e ele tem uma pequena construção muito pequenininha que ocupa ali uma parte do imóvel. Aquela área que não está sendo ocupada pela edificação vai pagar como se fosse só um terreno. É isso que está dizendo, ok? O que mais? É porque nós vamos ver, né, mais para frente, que a alíquota do terreno é maior do que a alíquota do prédio, da construção. É para estimular as pessoas a construírem nos imóveis urbanos, né? Então eu poderia dar uma despertinho, por exemplo, pegar um imóvel enorme, um imóvel lá de 10 mil metros quadrados, e aí vou lá e construo um cômodo de 2x2, por exemplo, né? Só para dizer, não, aqui está construído, eu tenho que pagar como imóvel predial, porque tem uma construção aqui. Mas nesse caso, né, veja, é insignificante comparado com o restante do terreno. Então, nesse caso, vai poder ser cobrado como terreno naquilo que não tiver ocupado pela construção, ok? Artigo 16. Para fins de lançamento do IPTU, o valor venal do terreno resultará do valor da multiplicação de sua área total ou parcial pelo correspondente valor unitário do metro quadrado de terreno constante da planta genérica de valores, multiplicado por 0,9 décimos, aplicados os valores de correção pertinentes de acordo com as características e localização do imóvel. Lembra que eu falei para você que tinha uma correção, né, de 9 décimos, fazia com que você pagasse sobre 90%? A ideia é essa, né, dar um descontinho para o contribuinte para evitar discussões, no caso concreto, sobre o valor do terreno. Tá? Então você pega lá, tem uma planta genérica de valores que a prefeitura tem, em que tem lá 1 metro quadrado dos terrenos em cada bairro de Campinas, e às vezes dentro de cada bairro por rua. E aí você multiplica isso pela área do terreno para achar o valor venal do terreno, ok? E ainda tem uns fatores de correção. Eu não vou falar sobre todos eles aqui, porque é aquilo que eu sempre falo para você, né? Em concurso, você tem que ter a perspicácia de saber aquilo que você precisa estudar com mais detalhes, é aquilo que você precisa ter uma noção, tá? Esses fatores de correção todos, eles são bem complexos. Então, na prova, pode cair? Pode. Mas não é o tipo de coisa que você deve investir o seu tempo estudando. Vai estudar outras coisas que tem a chance maior de cair em prova, tá? Então, eu vou falar de alguns fatores de correção, mas não vou falar de todos, não. Mas o fato é que tem alguns fatores de correção que são utilizados aí. Por exemplo, se o terreno é de esquina, se não é de esquina, e por aí vai. Artigo 16A. Sem prejuízo da aplicação dos índices de correção monetária, nos termos da legislação específica, a planta genérica de valores deverá ser atualizada regularmente, a fim de preservar a compatibilidade com os valores praticados no mercado. Então, o que acontece? A planta genérica de valores nós já vimos, né? O documento que serve de base para cobrar o IPTU. Então ele vai dizer em cada região da cidade quanto vale o metro quadrado ali. Primeiro, ela pode ser corrigida monetariamente todo ano, sem necessitar de lei, inclusive, tá? Porque o próprio CTN diz isso, e a Constituição também confirma, não tem problema. A correção monetária não tem problema, ela pode ser feita por meio de ato do Executivo. Correção monetária, preste atenção. Não é aumento real. Correção monetária é aplicação do índice da inflação. Porque a correção monetária ela serve só para manter o valor do bem, não para aumentar. Então, inclusive, nem precisa de ato do legislativo, basta um ato do executivo. Então, além de ser corrigida anualmente, ela deve ser atualizada regularmente. Porque, dependendo do bairro, pode ser que o bairro valorize, pode ser que o bairro desvalorize, então ela tem que ser sempre atualizada. E aí o parágrafo 1º diz, sem prejuízo do disposto no caput, o Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 1º de outubro do exercício referente ao primeiro ano de mandato, projeto de lei com proposta de atualização dos valores unitários. Isso aqui é para garantir que pelo menos de 4 em 4 anos seja feita aí essa atualização, tá? Pode ser feita todo ano? Pode, sem problemas. Mas pelo menos, uma vez a cada 4 anos, uma vez o mandato, o prefeito tem que mandar lá a proposta de alteração. Veja aqui, não é correção monetária. A correção monetária, ela não precisa de lei. Aqui é, de fato, a atualização do valor de acordo com o valor de mercado. Tá? Parágrafo 2º. Verificando-se eventual inexatidão do valor constante da planta genérica de valores, o valor unitário do metro quadrado de terreno
poderá ser alterado por decisão fundamentada da autoridade competente, consubstanciada em laudo ou parecer técnico elaborado pela área de avaliação imobiliária, para atender às circunstâncias particulares do caso concreto, como forma extravagante, conformação topográfica desfavorável, fenômenos geológicos geotécnicos adversos, ou sujeitos a inundações periódicas ou casos semelhantes de contaminação atestadas pelos órgãos competentes. Blá, 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 está dizendo o seguinte. Aquilo que eu falei para você, a planta genérica de valores, ela serve de base para a cobrança do IPTU, tá certo? No caso concreto, pode ser que o terreno valha menos do que está lá na planta genérica de valores, por exemplo. Porque o cara tem uma erosão no terreno dele, o terreno dele é na pirambeira, né? Os demais ali da rua são mais ou menos planinhos, mas o dele é na pirambeira. Então, a prefeitura pode reduzir esse valor por meio de decisão fundamentada, ok? Claro que a pessoa que vai ter que solicitar, né? Que vai ter que reclamar, e aí pode ser reduzido o valor do IPTU, o valor da base de cálculo. O que mais? Artigo 16c. O valor unitário do metro quadrado de terreno para os loteamentos aprovados e registrados no ofício competente corresponderá a 75% do valor atribuído para a região fiscal de localização do imóvel, até que concluídas 50% das obras de infraestrutura a cargo do loteador, a serem executadas em áreas internas ao perímetro do loteamento. O que é isso? Aqui está falando dos loteamentos novos. O loteamento, né, um condomínio, ele demora um tempo até ele pegar, vamos dizer assim, né? Então começa uma casinha aqui, outra ali. No começo é meio precário, os primeiros que se instalam, às vezes nem a rua é asfaltada e por aí vai, o comércio tudo é longe. Então, aí a lei aqui ela dá um desconto. Ela diz que nesse caso, o metro quadrado ele vai ter um desconto de 25%. Vai corresponder a 75% lá do valor que seria cobrado, até que sejam concluídas 50% das obras de infraestrutura. Tá? A partir do momento que foi concluído mais 50%, aí passa a ser o valor integral. Artigo 16d, para terminar. Na hipótese de divergência entre a área do lote ou da gleba constante dos dados cadastrais da planta física do município e os dados constantes da matrícula do imóvel, considerar-se-ão, para fins tributários, os dados da matrícula do imóvel, cabendo ao interessado promover a devida correção nos órgãos competentes. Às vezes acontece isso. Por exemplo, na matrícula do imóvel consta que tem uma área construída, e lá no IPTU, na prefeitura consta que você tem só o terreno ainda. Vai valer o que está na matrícula, tá? E aí o proprietário lá ele tem que ir lá e corrigir e atualizar a informação lá na inscrição, no cadastro lá da prefeitura. Ok? Muito bem. Então estamos falando aí sobre cálculo do IPTU, falamos sobre o valor venal e especificamente sobre o valor venal do terreno. Vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.